Olá pessoal, hoje eu vou iniciar mais uma videoaula sobre uma temática interessante, né? Que está relacionado à especialização em educação aberta digital, dentro da disciplina Tópicos Especiais em Tecnologia e Educação Digital, cuja a tarefa é criar um objeto de aprendizagem digital. Meu nome é Edson Batista dos Santos e vou falar sobre o atendimento educacional especializado, né? Como é o trabalho do professor que trabalha no atendimento educacional especializado, como acontece o processo de aprendizagem e intervenção, né, que é o plano de AE. Mas antes disso, o que é o AE? Segundo a resolução número 4 de 2 de abril de 2009, ele define que o AE tem a função complementar ou suplementar a formação do aluno público-alvo da educação especial, por meio da disponibilidade de serviços, recursos de acessibilidade, estratégias que eliminem a barreira para a sua plena participação na sociedade e desenvolvimento de sua aprendizagem, né? Mas, quem são esses alunos público-alvo da educação especial? Bem, ele é constituído pelos alunos com deficiência, seja a deficiência intelectual, a deficiência física, transtornos globais de desenvolvimento, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, e autoestabilidade e superdotação. Bem, mas agora vamos, já que eu já falei para vocês, quem é o público-alvo da educação especial, né? E o que é esse EE? Vamos ver agora quais são as funções desse professor de EE, né? Como ele se comporta na fazendo essa interação de aprendizagem dentro do ambiente escolar. Bem, a gente vai discutir aqui, vai começar sobre 3 tópicos, que vai ser a gestão dos processos de aprendizagem, a avaliação e o acompanhamento. Lembrando que os 3 aspectos se realizam por meio do estudo de caso e elaboração e desenvolvimento do plano de AEE. Não sei se vai dar tempo de me aprofundar mais na questão do plano de AE, mas provavelmente fique para uma próxima aula. Bem, nesse primeiro momento, o que seria essa gestão dos processos de aprendizagem? Então, consiste na organização de situações de aprendizagem no espaço da sala de recurso multifuncional, bem como na interlocução com o professor do ensino comum. Bem, a sala de recurso multifuncional hoje, ela tem diversos instrumentos, diversos recursos que vão ajudar a esse aluno, o público-alvo da educação especial, ultrapassar as barreiras que estão na sala de aula. Lembrando que o AE ele vai perpassar por todas as modalidades de ensino, desde a educação básica também ao ensino superior, certo? Bem, como é que isso acontece? Na sala de recurso institucional, o trabalho deve centrar-se na atenção aos aspectos que podem potencializar o desenvolvimento e aprendizagem do aluno, na eliminação das barreiras que dificultam a aprendizagem desse aluno. Então, a gente não vai estar só olhando para a dificuldade desse aluno, mas a gente vai estar tendo foco principalmente quais são as potencialidades que ele tem, o que é que ele apresenta que facilite, que facilite o desenvolvimento dele na sala de aula. E aí nós vamos para outro tópico, que vai ser a avaliação. Como é que acontece essa avaliação? Efetiva-se através do estudo de caso, que visa construir um perfil do aluno, que possibilite elaborar o plano de intervenção, né? O estudo de caso deve ser efetivado pelo professor de EI, em colaboração com o professor de ensino comum e com outros profissionais que trabalham com esse aluno no contexto da escola, né? Esses outros profissionais também podem ser aqueles profissionais, geralmente os alunos, eles têm os atendimentos em centros de reabilitação, e tem outros profissionais que acompanham, como a depender da necessidade específica dele, que é o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né, o psicólogo. Então, o professor de AE vai estar fazendo essa articulação, né, para poder criar esse perfil desse aluno e possibilitar que ele realmente possibilitar que ele esteja em sala de aula aprendendo também. Então é o seguinte, essa avaliação ela vai ocorrer em 3 ambientes principais. Na sala de recurso, eu vou propor atividades na sala de recurso para observar como está como está como é que eu diria, como está as questões de aprendizagem desse aluno.
Na sala de aula, também vou observar esse aluno na sala de aula, o que é que ele faz, se ele consegue interagir com os outros colegas, se ele consegue desenvolver as atividades, se ele tem atenção, se ele tem concentração. Na família, vou conversar com os responsáveis para poder estar vendo os hábitos dessa criança em casa, né? Vou procurar saber também um pouco do histórico dessa criança desde o início do nascimento, para justamente juntar todas essas informações para se montar o plano de atendimento desse aluno. Então, qual seria o objetivo dessa avaliação? Seria recolher informações sobre o aluno considerando aspectos principais. Então vamos lá, funcionamento cognitivo, aí entra a linguagem oral e escrita, o raciocínio lógico, as aprendizagens escolares, os comportamentos e atitudes em situações de aprendizagem, o desenvolvimento psicomotor, a saúde do aluno, o desenvolvimento afetivo e as interações sociais. Observe que é um conjunto de fatores, né, de informações que vão ser necessárias para compreender, para entender melhor quais são as barreiras que impedem esse aluno, né, de prosseguir no seu aprendizagem. Essas barreiras podem ser de cunho, às vezes, cognitivo, como também do próprio espaço escolar, né, que termina se tornando, que termina dificultando a aprendizagem desse aluno. E aí vamos ter, como vai acontecer essa avaliação do funcionamento cognitivo? Então, vai lá, referência à capacidade da pessoa para aprender, pensar, resolver problemas. A avaliação implica em propor situações através de jogos e outros recursos materiais. Então, geralmente, nós utilizamos vários jogos para estar avaliando essas questões. Esses jogos podem ser de uma tecnologia de baixo custo, como também uma tecnologia de alto custo, né? Que geralmente nós também produzimos materiais e através desses materiais nós vamos avaliando os alunos. Aí vem também a questão da avaliação dos aspectos motores, né? Então o que é que vai se observar aí? Se um aluno ele manipula objetos de diferentes texturas, formas e tamanho, se ele pega no lápis para pintar, desenhar, né? Bem como fazer traçado das letras, né? Na questão da linguagem oral, o que é que a gente vai observar? Se o aluno compreende determinadas mensagens, recados, se ele é capaz de expressar suas ideias de modo coerente com o contexto em questão. Mesmo quando ele não é capaz de falar, verifica-se também se o aluno verbaliza de forma clara suas ideias, se ele faz uso da linguagem oral de um vocábulo amplo e diversificado. E vamos para o outro tópico, que também vai ser a questão do raciocínio lógico, né? Que vai ser avaliar a evolução dos conceitos matemáticos fundamentais para a compreensão de conteúdos dessa área de conhecimento. Então, às vezes, se o aluno reconhece números de 1 a 10, se ele consegue relacionar números e quantidades, né? Tudo isso aí também vai fazer parte dessa avaliação. A outra avaliação que o aluno estabelece com saber também é outro tipo de avaliação. Então, como é isso? Avaliar se o aluno mantém uma relação positiva ou se, ao contrário, ele não manifesta nenhuma motivação pelos conteúdos escolares. Isso é importante porque acontece muito dos alunos, alguns alunos que público-alvo da educação especial termina, às vezes, em sala de aula, desenvolvendo a apatia aos estudos. Isso pode vir de diversos fatores, né? Bem como um processo, assim como um processo lento para a aprendizagem, como também a falta de atenção, concentração. Isso pode vir a desmotivar o aluno pelos conteúdos escolares. E aí, o que é que aí vamos para o outro tópico, que é avaliar esse aluno na sala de aula. E o que é que a gente vai avaliar? O que é que o professor de AE vai avaliar nessa sala de aula, né? A organização e a gestão da sala de aula, né? Como é que funciona, como é que a professora consegue controlar melhor, né, essas questões de gestão de sala de aula, da gestão da sala de aula. Vamos observar ele no recreio, como é que ele brinca, né? Quais as atividades que ele desenvolve com o colega, ele interage com o colega no recreio, né? Observar também na biblioteca, se tiver, no caso, no laboratório de informática também, né? Como o aluno também se relaciona com o conhecimento, né? Se é necessário o uso de recursos, equipamentos, materiais para acessibilidade ao conhecimento, né? Nesse caso aí, teve uma aluna que ela era de baixa visão e ela precisava de uma prancha de leitura, porque ela tinha que se abaixar muito, chegar muito perto para poder enxergar as letras. Então, nesse processo, nós conseguimos
uma prancha que facilitou bastante o aprendizado do aluno em sala de aula. Outra coisa é, se o aluno apresenta melhor desempenho em atividades individuais, ou em pequenos grupos, ou em grupos maiores, e ainda a forma como interage com seus colegas, como eu tinha dito anteriormente. Isso tudo tem que ser observado em sala de aula. Já na família, como eu tinha citado anteriormente, né, ela vai oferecer informações importantes quanto ao desempenho do aluno nas atividades domiciliares, bem como na sua relação com o ensino e com seus conteúdos escolares. É muito importante ouvir a família, porque geralmente a família traz dados assim relevantes, é, que vão dar detalhes de como esse aluno muitas vezes consegue compreender os conteúdos em sala de aula, né? A questão do comportamento dele, né? Quando qual o período melhor que ele consegue se concentrar, ter atenção. Então são aspectos importantes dentro da questão na avaliação da família, que ela vai trazer para a gente, e a gente vai utilizar isso para poder fazer o nosso plano. E aí nós vamos ter também o acompanhamento. Como acontece esse acompanhamento? Consiste no desenvolvimento de ações que visam o progresso na aprendizagem do aluno, bem como na sua melhor interação no espaço escolar. Então, depois disso tudo aí, depois que identificar todos esses processos, eu avaliar o aluno na sala de aula, na sala de recurso, na família, eu vou começar a traçar esse plano, né? E ver de que forma eu posso contribuir, o professor de AE, no caso, pode contribuir no progresso de aprendizagem desse aluno. E como esse acompanhamento é realizado? Implica necessariamente na elaboração de um plano de AE, que é o Plano de Atendimento Educacional Especializado, né? Esse plano de AE consiste na previsão de atividades que devem ser realizadas com o aluno na sala de recurso multifuncional, além da orientação ao professor da sala de aula comum quanto às adaptações e ao uso de materiais. Isso é um fator importante. O professor de AE pode propor a realização de jogos que demandam desafios, favorecendo o uso de estratégias cognitivas e metacognitivas. Lembrando que isso vai depender muito do tipo de deficiência, do transtorno e do tipo de aluno. Por isso que é necessário estudar bastante esse aluno para ver quais as atividades melhor favorecem a aprendizagem do mesmo. E como vai funcionar o acompanhamento na sala de aula? Em colaboração com o professor no ensino comum, o professor de AE verifica se há necessidade ou não de algum ajustamento de material ou de ações que favoreçam a aprendizagem desse aluno nos diferentes ambientes da escola. Foi o que eu tinha citado anteriormente, da questão da prancha de leitura, que a aluna estava precisando, né, de uma prancha para que, no caso, o livro ou o caderno ficasse mais próximo dela. E aí o professor de AE, no caso, ele possibilitou, melhor, ele facilitou a questão da aprendizagem dela através da utilização da prancha. E aí então, sim, aqui eu tenho as referências, né, desse trabalho, né, como as referências que nós temos no Brasil, lei de 93 94, nós temos também aqui um material de Figueiredo, que é muito bom, que vai falar sobre atendimento educacional especializado, né, com aluno de deficiência intelectual. E eu vou fechar aqui com uma citação, né, de Ropoli, que ele diz o seguinte: a escola ela se torna inclusiva quando reconhece as diferenças do aluno diante do processo educativo e busca a participação e o progresso de todos, adotando novas práticas pedagógicas. Mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês e espero, numa próxima aula, trazer alguns recursos importantes que são utilizados pelo professor de AE, né, na sala de recursos. Obrigado e até a próxima aula. Deixo aqui meu contato, meu e-mail, né? E nos vemos na próxima aula. Um abraço.